E aí, gente, vamos lá? Todo mundo me escuta aqui? Joaquim, Caio, Sim. Camila. Sim. Temos 33 pessoas. Vamos lá. Anderson Penha, Francisco, Giuseppe, Verônica, Cláudia Gama, Cucariguini. Quem mais? Meu Deus do céu. Cláudia Gama, já falei. Divânia Comitre, olha só. Larissa Scatolini, que bom. Leia, Lin Wei, Marcelo Rigolino, Marília Bueno e vários aqui outros. Rosane, Roberta Mori, Paulo Andal, do Paulo, Thiago, Lacerda também, Silvia Grilli. Bom, gente, vamos lá, senão a gente não teremos, né, nosso tempo aqui, manteremos nosso tempo. Bom, oficialmente, boa noite a todos. Começando o nosso ciclo aqui sobre espiritualidade, incertezas e design. Esse tema, só para a gente contextualizar, enquanto o pessoal vai entrando, ele surge de uma conversa com o querido amigo Ricardo Perucchi, o ano passado. O Ricardo queria promover um ciclo dedicado ao Centro de Inovação do DED, e aí conversamos muito sobre uma formação, uma discussão avançada e o quanto essa discussão avançada poderia ser realmente diferente, né? Poderia ser algo que pudesse contribuir. Então, a gente tentou mudar um pouco a chave e, ao contrário de falar do avançado no sentido tecnológico, da inteligência artificial e tudo mais, nós falamos mais no sentido avançado, tentando reunir temas que poderiam gerar algum novo tipo de conexão, algum novo tipo de intersecção. E um painel que fez parte desse dia, né, desse grupo aí de atividades, era o Design e Espiritualidade, que foi nosso primeiro encontro. Então, ali nós tivemos a oportunidade de testar essa combinação, e o Joaquim, a Camila, o Caio, estávamos todos lá naquele momento, e foi uma experiência muito interessante para conseguir entender as possíveis conexões, a relação da criatividade com alguma fonte de origem maior, ou tentar olhar o processo criativo de uma outra maneira e o processo de design como gerador de cenários e imagens que vão nos orientar no futuro, e tentando trazer essa possível conexão, né? Tentando mostrar essa área de interface. Esse tema não era exatamente novo. O Caio Vassão, ele lançou esse tema num evento lá em 2010, 2011, que chamava de Meta Design e Espiritualidade. E naquele momento foi uma provocação muito legal lá no Hub Escola, e isso acabou ficando na cabeça nossa aqui e acabou evoluindo, encontrando um outro momento para poder trabalhar com esse tema e tentar fazer aqui as coisas, né? Gerar um outro tipo de discussão. O nosso encontro aí, ele surge motivado por esse momento que a gente está vivendo, evidente, né? Essa crise de saúde econômica e, acima de tudo, de modelos, né? Os modelos que nos trouxeram até aqui, com certeza, dificilmente vão nos levar diante desse momento que a gente está vivendo. Então, foi quase que automático começarmos a falar sobre essa possibilidade desse encontro de novo, contextualizado para esse momento, né? Tentando trazer uma discussão mais, assim, que pudesse ajudar a todos, contribuir com todos a repensar um pouco a sua relação com algumas ansiedades e com algumas incertezas a respeito do futuro, e com isso trazer outras possibilidades de entendimento até da sua própria energia vital, aí, como se dedicar, para que se dedicar, o que faz sentido para a gente de verdade. E nós três aqui compartilhamos uma visão, e outras pessoas estão falando com a gente, que também estão participando do grupo, eu tenho certeza que sim também, por conversas que já tivemos anteriormente. Entenderemos que nós somos feitos de um todo, né? E essa relação do tema da espiritualidade, embora não esteja relacionado às conversas do trabalho, normalmente, a gente sabe que isso acaba interferindo
numa questão da intencionalidade de um determinado projeto, ou de uma iniciativa, ou de uma visão de mundo. E me parece que já é bastante comum essa necessidade da gente trazer uma verdade maior porque a gente põe energia, né? Não exatamente trabalhar de forma paralela, como se fosse uma outra pessoa encarando aquele personagem, mas cada vez mais trazendo a nossa completude para as nossas ações. E aí, daí surge essa curiosidade sobre o tema de design e espiritualidade. Então, só para dizer de maneira introduzir, né, essas palavras, o porquê dessas palavras e por que a gente tem a gente nomeou dessa maneira, porque nós entendemos que o designer é fundamental para a gente criar cenários novos, né? Cenários de atuação, cenários de projeção na vida, um marco de futuro e, acima de tudo, intuitivamente, ele organiza para a gente uma imagem sobre o futuro, né? Qual elemento a gente quer ter nessa imagem, que sentimento a gente quer ter nessa imagem, que tipo de, enfim, mensagem eu quero ver lá me esperando. Então, o design para a gente ele tem essa carga muito de ajudar a talvez encarar esses elementos e trazer novos elementos para essa composição e, acima de tudo, criar uma versão muito autêntica e muito espelhada do que você traz como essência para esse poder, para esse cenário, né? A incerteza, eu acho que talvez seja a palavra mais fácil da gente comentar aqui nesse início, porque nós viemos numa relação de trabalho, relação pessoal, familiar, enfim. E agora chegamos no momento onde os filmes de ficção científica não deram conta, né? Falávamos em várias tragédias no futuro, mas eu não sei se algum deles pensou que nessa história do afastamento social poderia causar tanto pânico na cabeça das pessoas e tanto incômodo, de uma certa maneira, não exatamente pânico, mas incômodo. E com isso, o que vem, o que vai surgir, e o que pode surgir, e o que nós queremos que possa surgir. Então, tem uma série de variáveis que estão meio que zeradas aí nas nossas conversas, a gente conversou, nós alinhamos muito esse ponto de vista inicial, né? E se nós estamos com um cenário zerado, podemos construir uma coisa nova, então, por que não trazer novos elementos para essa nova forma de viver, trabalhar e tudo mais? E aí entramos de novo no tema da espiritualidade, né? E só um ponto para a gente poder orientar as conversas e também a expectativa nossa aqui, né? Nós entendemos espiritualidade não necessariamente religiosidade, né? Religião, só para facilitar, em algum momento da história ela se confundiu com o poder dos homens, né? Talvez as mais tradicionais elas têm essa característica, né? As que são mais, né, históricas e que eu acho que todo mundo aqui de uma certa forma nasceu um pouco com o pé nelas, né? Mas o que a gente está falando aqui de espiritualidade é justamente a trilha que é individual, que você que desenha e que não necessariamente ela é antagônica a uma visão religiosa, mas ela, acima de tudo, ela chama uma questão assim de autenticidade para você desenhar um pouco da sua trilha e contribuir com a sua própria trilha e trazer essa realidade para um novo fronte, né, para uma nova verdade, né? Então, nesse sentido, o caminho de evolução espiritual ele pode ser muito diverso, né? E a gente entende que isso não tem nenhum antagonismo, pelo menos na nossa visão aqui como base. Mas ela é importante ser refletida nesse momento, é importante que a gente venha trazer nesse momento. Então, a nossa conversa ela surgiu a partir desses três elementos, tentando trazer um cenário de conexão possível. Eu escrevi em algum momento lá falando de geometria sagrada, não sei se vocês são familiarizados com isso, mas existe uma forma que é bem comum, todo mundo já viu, embora não saiba, talvez não conheça pelo nome, que é chamada de vértice capices, que são dois círculos sombreados e você tem uma interconexão entre eles, e isso é tido como uma primeira manifestação de alguma coisa que vem de uma energia divina, né? Tem o círculo, o ponto, o círculo, e depois os dois círculos, que é essa interconexão. Então, nós estamos trabalhando nessa conversa aqui em cima dessa conexão, dessa interconexão entre esses dois, esse sombreamento, e aí cada um aqui, a partir da tua visão, vai trazer essa contribuição. E eu queria já pedir para eles, na nossa ordem de fala aqui,
dar um oi inicial e agradecer o Joaquim, a Camila, o Caio pela parceria novamente, todo mundo que está participando, né? Estamos aí com quase 52 pessoas, né? 47 pessoas, na verdade, trabalhando esse tema nesse horário, então é bem interessante ver que as pessoas estão interessadas em falar sobre isso numa sexta-feira à noite, como no momento que a gente está vivendo hoje. Então, Joaquim, se puder dar um oi para a gente. Sim, Fabiano, olá todo mundo configurado em bits and pixels. É uma maneira realmente nova de nós todos experimentarmos essa nova versão da nossa vida comum. E a minha ciência básica de formação sempre foi genética. Genética lida basicamente com esperança e incerteza. Em todos os campos, desde os geneticistas de micro-organismos até os melhoristas, geneticistas humanos, ou que seja, a gente está sempre balançando entre a esperança de que um evento ocorra e a incerteza sobre ele. Eu só não esperava, como geneticista, que nós estivéssemos tão imersos nesse jogo de esperança e incerteza a partir de um vírus. Então, isso pode ser grande parte da nossa expectativa de uma boa conversa essa noite. Camila. Olá, boa noite, todo mundo. Muito bom fazer essas experiências. Eu, como uma artista e visceral, estou adorando fazer novas experiências. Eu acho que o momento é um convite para experimentar. Então, viver na prática, vivenciar e trazer para a realidade o que a gente lê nos livros ou o que a gente troca como informação. Eu acho que é um momento de colocar em prática o que a gente tanto reflete ou pensa sobre, enfim, sobre as questões da vida. E eu acho que é isso, basicamente é isso, é viver a incerteza. Viver a incerteza, viver um processo mais intuitivo, um processo mais artístico mesmo. Muito bom. Caio. Acho que vocês estão congelados para mim. A gente escuta. Você escuta a gente? Congelou um pouquinho a imagem. Nós estamos te vendo bem, Camila. Olha, só para avisar. Eu só vejo todos congelados. Mas se vocês me escutam, escutamos bem. Só para avisar vocês, acabou de acabar a luz aqui, eu liguei no celular, espero que a coisa fique. Eu estou oscilando entre... Você vê que tem forças maiores muitas vezes, né? Bom, boa noite a todo mundo aí. Estamos aqui disponível para conversar. Até, eu não sei se o Fabiano lembra só uma coisa que daquela época, 2010, por ali, lá no Hub mesmo, eu propus 2 atividades. Uma delas era epistemologia e espiritualidade, que era só falar de espiritualidade em relação à ciência, e o outro era meta-design. Aí no ano seguinte eu falei, vamos fazer uma coisa só, né? Para que fazer 2 discussões, juntar numa só? E aí deu samba, né? Foi, acho que ali que a gente já se conhecia, mas ali que a gente começou a conversar mais sobre esses assuntos, né? Sim, sim. Foi uma surpresa, né? Encontrar aquele tema e poder participar da atividade lá naquele momento e marcou. Estamos aqui, né? Bom, o que nós temos é uma ordem, né? Cada um vai apresentar um pequeno pensamento aí sobre esse momento que a gente está vivendo. Começa por Joaquim, a Camila, o Caio, depois eu falo no final. Nesse modelo novo de interação aqui, eu vou pedir para que vocês, quando mandarem alguma pergunta, direcionem a pergunta, coloque o nome da pessoa, né, que vocês querem perguntar mais diretamente, ou coloca todos, só para a gente poder, no olho aqui, localizar mais rapidamente no chat para responder depois, né? Só uma questão de organização para a gente ficar um pouco mais rápido e dinâmico também na apresentação. Então, Joaquim, ele começa fazendo a apresentação. Joaquim vai falar sobre a poesia da incerteza. Certo, Joaquim? Vamos lá. Eu normalmente começo a pensar um assunto pelo título, isso pode ser um erro muito grande, mas
havia uma insistência muito grande na minha mente sobre vida, poesia incerta, em função de leituras e campos do conhecimento que eu gosto, e mais uma vez eu não sabia que isso estaria mais ou menos definido para que eu colocasse como um título nessa noite, dessa nossa, espero, agradável conversa. E também pode ser trivial, pode ser profundo. Ontem eu decidi assistir ao episódio 1 da temporada 2 de Mr. Robot. Eu sou um fanático doentio pela série e fico anotando as perguntas os comentários que são feitos lá, mas especificamente esse episódio 1 da temporada 2 vale hoje para a situação que nós temos com esse vírus. E eu anotei alguns diálogos esparsos desse episódio 1. Por exemplo, é como se algo tomasse vida. Eles estavam falando sobre os algoritmos hackers daquela tentativa de ataque às corporações capitalistas, aquela coisa toda. Mas um dos diálogos é esse: olha, é impressionante, é como se algo tomasse vida, né? E nós estamos aí contemplando algo que nós, obviamente, sabemos que tem uma característica forte de vida, mas tomando vida e tomando vidas também, só para fazer esse trocadilho. Na rotina do Elliot, que é o cara mais legal da série, ele fala também sobre o ontem igual anteontem, igual hoje, igual amanhã. Ele diz: eu estou vivendo num loop, the perfect loop. Quer dizer, mais uma vez, uma associação que a gente pode fazer. Todos nós tínhamos as nossas rotinas, continuaremos tendo, mas, de repente, um certo loop se instala nas nossas vidas, dentro das nossas casas e na nossa rotina diária. Ele menciona também algo como as regras, que são o código invisível do caos se escondendo atrás do rosto ameaçador da ordem. Então, foi muito inspirador ter revisto esse episódio ontem, principalmente depois de um comentário que o Caio fez no nosso warm-up de ontem, quando ele disse: nós estamos vivendo um estreitamento de visão. Nós estamos focados, cuidado, há perigo na esquina, o que eu faço agora, a máscara, vou, não vou, quem está lá, quem não está, e assim vai. E é um foco que cansa, né? Esse estranhamento, esse desconforto. Por quê? Na visão dos geneticistas que trabalham com probabilidade, porque a probabilidade se mostrou mais como sentença, mais como inevitabilidade. Ela sempre existe nas nossas vidas, mas repentinamente, coisa de 2 ou 3 meses, ela se mostra como uma possível sentença. E daí eu me lembrei da Ana Cristina César, que habita a minha biblioteca todos os dias, e a gente dialoga quase todos os dias. E ela diz, numa daquelas frases que só ela sabia o que ela estava vendo e entendendo, e ela diz: é sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. De maneira que eu sinto isso. Não sei quanto eu posso compartilhar com todos, mas é esse momento de que dificuldade que é ancorar um navio no espaço, né? Isso nos leva à incerteza e esperança. Incerteza e esperança talvez sejam descritas como ninguém por Kafka, tanto no Processo como no Castelo. Aquela angústia de não entender muito bem o que está acontecendo, novas regras, coisas que eu devo fazer, coisas que eu não devo mais fazer. E essa incerteza, mais uma vez, gera então o desconforto e o estranhamento. E a esperança, nessa dualidade, incerteza e esperança, eu achava que a esperança era congênita, até que um dia, conversando com o Rubem Alves, aqui em Campinas mesmo, e eu falei: Rubão, se a esperança é congênita, por que as pessoas tratam tão mal a esperança? Ele pensou uns segundos e disse: não sei se a esperança é congênita. Talvez a esperança seja como o vento que sopra onde quer. E isso me deixou, em vez de mais triste, me deixou mais feliz, já que a esperança ela é também algo que pode ser efêmero, é tênue, mas existe na nossa vida. Veio então na minha mente onde ancorar o nosso desconforto com a esperança incerta. Quer dizer, para onde nós vamos se a esperança é incerta? E isso me leva a um tópico que eu coloquei aqui só para minha orientação, que é a arquitetura de altares.
Eu tenho um costume, desde muitos anos, ao visitar cidades que as têm, universidades e catedrais, eu visito o campus, para mim é um rito quase sagrado, e eu visito também uma catedral. Não pela confissão de fé que ali está, mas porque eu gosto de contemplar os altares. E sempre que eu chego na frente de um altar, eu pergunto: o que é isso? Do ponto de vista epistemológico, o que é isso que eu estou contemplando aqui? E com um pouco de vergonha do Caio, eu peguei aqui uma definição arquitetônica. Os altares, o altar é um locus que fica sempre sobre uma ogiva que se sustenta sobre uma ausência. A abóboda como um todo e um nada, efeito e causa ao mesmo tempo. Então, o altar não é pouca coisa. Ele é um locus onde cabe, pelo menos a minha pergunta, o que é isso. Quando se pensa em altares, se pensa na pedra, no pilar, no tabernáculo e no templo, enfim. E parece ser um porto de chegada, um porto de busca de alguma coisa. Eu achei aqui um pedacinho da poesia que eu chamo de poesia radical do Theodore Monod, aquele ecologista, aquele naturalista, e ele imagina a viagem final dele para o grande mar, de novo, como o Rubem Alves sempre falou. E o final da poesia é algo assim: o meu esquife comandado pelo exterminador, sob um céu sem estrelas. Eu cantando a plena voz, singrando a plenas velas, rumo às portas de fogo da santa cidade. De maneira que há essa necessidade primal, primeva e contínua dessa busca, desse procurar pelo locus altar. E isso não é verdade apenas na Idade Média, onde as igrejas eram, de fato, as pessoas entravam na história do cristianismo dentro das catedrais, pelas imagens, pelo próprio ano canônico, né, que marcava cada dia, com este é o 5º dia do Advento e é o dia de São Firmino e coisas desse tipo. Mas a Margaret Wertheim diz que hoje nós temos essa mesma situação, porque nós podemos, ao entrar em determinados campos da internet, nós estamos literalmente entrando, literalmente caminhando por algo físico, há uma fisicalidade. E daí eu lembrei do Roberto Calasso e o livro extraordinário dele, O Ardor, sobre os Vedas, e ele conta coisas extraordinárias e ele fala: olha, os Vedas eram muito antigos e os antigos já sabiam que eles eram antigos. E entre muitas coisas interessantes nos Vedas, eles não deixaram altares, eles só deixaram palavras. E no Rig Veda há uma pergunta que um fiel, ou que se chamasse naquela época, faz: quantos fogos, quantos sóis, quantas auroras, quantas são as águas? Não pergunto para desafiar a vós, ó pais, pergunto para saber de vós, ó poetas. E então eu pensei na pergunta, oração, palavra frente à incerteza. O que os poetas têm a dizer, já que a vida parece ser uma poesia incerta. É extraordinário quando se pergunta a um poeta, porque, de alguma forma, os cientistas podem ser poetas e eles contam que, de uma maneira extraordinária, a incerteza está inscrita na nossa biologia, está inscrita nas nossas células, está inscrita nos nossos genomas. Aquilo que parece uma profunda necessidade de certeza e de rigidez para que a vida siga adiante é feita também de jogo com incertezas. Há genes, por exemplo, que ficam ali sendo replicados, e, portanto, há um custo celular para isso. Eles estão à espera de que algo incerto aconteça para eles, eventualmente, poderem atuar. A cada recombinação genética se joga numa mesa de cartas com a possibilidade da permanência ou da efemeridade. E lembrando do poeta frente ao altar e da oração-palavra, né, ou do olhar-palavra, eu lembrei daquela nossa linda canção brasileira: como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar, o meu olhar, o meu olhar. Eu pensei, então, sobre o olhar-palavra. E lembrei da professora Leila Perrone Moisés, da Universidade de São Paulo, da FEFELESH. Ela fala: olha, pois a palavra é importante porque sob a palavra há o nada.
E a palavra é importante porque o espaço ilimitado é o da palavra, né? Entretanto, ela diz, o olhar palavra é poesia incerta, pois um lance de dados jamais abolirá o acaso. E eu fui avançando nesses pensamentos e avançando também para terminar o que eu comecei a dizer, pensando onde é que é o altar hoje para que a gente leve o nosso olhar palavra, né? Nessa incerteza, nesse mundo do perigo na esquina. Eu lembrei do Sétimo Selo do Bergman, que é um referencial sempre importantíssimo em situações como essa. Bergman é sempre importante, mas o Sétimo Selo, nessa situação, ele mostra, na minha visão, 3 categorias de soluções. Os flagelantes, né, e nós os temos, os gamblers, os jogadores, o próprio cavaleiro no seu jogo adiando o seu fim, no jogo com a Senhora Morte, e os ingênuos felizes, os cultuadores da poesia incerta. Aquele casal com o bebê, que simplesmente eram saltimbancos e passavam, de alguma forma, distraídos por todo aquele processo. E eu me lembrei, então, dos titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Só que hoje a gente transformou isso numa pergunta. Será que se eu sair distraído, o corona não me pega? Coisas assim. Mas há esse elemento de incerteza nas nossas vidas. Eu vi, por incrível que para mim pareça, num site da civilização católica do Vaticano, algo assim, habitare nella possibilita. E eu fiquei pensando que se a probabilidade se anuncia bruta, como está se anunciando para nós, quem sabe a gente deva habitar na possibilidade, em vez de na probabilidade. Eu pensei em duas referências para terminar. Uma delas é o 41 Inícios Falsos, da Janet Malcolm. Não falsos no sentido de falsidade, de malevolência. Não me veio o termo, de maldade, de malevolência, mas no sentido de maneiras de começar. Ela toma o David Saul, aquele pintor, aquele artista plástico americano, e ela escreve 41 introduções a respeito da entrevista que ela fez com ele. E cada uma delas é falsa nesse sentido de que não é aquela que ela usaria, ela acaba não usando nenhuma, mas ela estabelece 41 diálogos, 41 maneiras de começar. Então eu pensei, quantos são os nossos inícios? Da mesma forma que os Vedas perguntavam, quantos são os sóis ou poetas? E uma outra referência muito interessante é o Conversas Antes do Fim do Tempo, da Susan Gablick, Diálogos sobre Arte, Vida e Renovação Espiritual. Uma maneira de entender a todos. É pura intersubjetividade. Como é que eu ouço o outro, o que está se tornando uma arte muito rara hoje em dia. Então, eu queria deixar vocês e deixar a nós todos com essa sugestão de habitarmos a possibilidade do dia a dia, aquilo que é possível, e levarmos o nosso olhar palavra, a nossa oração palavra para os nossos amigos, para os nossos circunvizinhos e para os nossos poetas. E tal. O único alerta vem, para terminar, da Ellen Wedel, que em 1932 escreveu um livro sobre os vagantes, que eram uma espécie de professores colaboradores que não recebiam nada das universidades, e nem universidades existiam como tal, mas eles saíam ensinando e declamando poesia, assim vai. E eu queria terminar lendo o que ela escreveu. Ela estava falando sobre o latim antigo, né, que já tinha passado, mas eu acho que vale para nós hoje. Talvez o rompante do florescimento e dos frutos já tenha passado. Eu não quero soar pessimista, terrivelmente sombrio, mas é uma possibilidade. Talvez o rompante do florescimento e dos frutos já tenha passado, e seja a hora de nos ocuparmos em guardar a colheita nos galpões. Isso é lindo, mas o perigo reside somente na possibilidade de que os frutos do outono já tenham sido tocados pela geada e não pelo milagre do desabrochar das flores. Eu espero que todos nós
saibamos guardar os nossos frutos em galpões e saibamos escolher antes o florescimento e as flores do que os frutos maculados pela geada. Obrigado a vocês. Muito bom, Joaquim. Acho que a fala do Joaquim, ele tem essa potencial de fazer a gente buscar uma nova visão sobre sobre o nosso potencial de abstração sobre as coisas, né? Aquela frase pop do Einstein, que é difícil você resolver o mesmo problema pensando da mesma forma. Se a gente for dar um zoom nessa frase, for tentar ver especificamente o que a gente está falando, o que ele está trazendo ali, é muito difícil você conseguir resolver um problema sem abstrair ele de uma nova maneira, né? A abstração é fundamental em qualquer processo que a gente precise pensar diferente, trazer uma maneira diferente de olhar. E é impossível você resolver o mesmo problema usando a mesma fonte de abstração, com o mesmo limite de abstração. Impossível é um exagero, mas eu quero dizer que é mais difícil. E talvez esse momento que a gente está vivendo, ele pede esses exercícios de novas referências de abstração, novas maneiras de pensar e entender que tudo pode ser desenhado, né? Tudo pode ser redesenhado se eu entender que o problema é só parte da minha opinião e da minha decisão e não exatamente como tão rígido quanto a gente acha que é. E a Camila, ela vem agora falar um pouco sobre a experiência totalmente prática desse exercício de abstração constante, de buscar outras referências e outros insights. Então, é um jogo de polaridade legal, assim, bom, positivo, né? A gente vê o lado da abstração e aí como que a Camila, na trajetória dela, achou formas de se colocar sempre em contestação e sempre também em renovação a partir do que fazia sentido para ela naquele momento e como o trabalho dela foi se transformando. Camila? Deixa eu me ativar aqui, que eu estava desativada. Sim. Trouxe alguns pontos aqui para trocar uma ideia com vocês, para dar uma oxigenada na mente e no coração. Eu acho que é principalmente no coração, nesse momento de reclusão que a gente está, e trazer um olhar sobre criatividade e arte e espiritualidade como uma fusão desses pensamentos, que eu vivi muito das minhas vísceras. Eu sempre vim da economia criativa, sempre fui empreendedora de mim mesma, eu acho que antes de tudo. Então, tudo para mim foi muito prático, muito vivencial mesmo. Eu sempre parti para ação para fazer as coisas acontecerem. E nesse partir para ação, eu comecei a refletir e buscar o que é esse lance de criatividade. O que é criatividade? Será que é só resolver problema? Será que é só pepino? Será que a gente tem que incendiar um negócio para depois vir tentar apagar esse incêndio? E nessa pesquisa eu acabei chegando nas frequências cerebrais que são as frequências θ. E fiz algumas terapias holísticas e acabei chegando num lugar da criatividade que é um lugar extremamente espiritual. E esse lugar da espiritualidade é um encontro com uma essência abstrata que existe dentro de nós e que liga também todos nós, né? Eu sendo artista, eu acho que nem todo artista acho que consegue chegar a alguns lugares de abstração, de trabalhar um conhecimento muito abstrato, que é um lugar simbólico, que é o mesmo lugar dos sonhos, mas eu acho que é uma proposta, né, do artista ser esse canal, ser esse vínculo que conecta dois mundos, ou em tese um mundo que seria espiritual e em tese um mundo que seria material, e que, no meu ponto de vista, eu enxergo tudo como espiritual. Eu acho que nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma vivência material. Então, eu enxergo a espiritualidade nesse ponto de vista como tudo que é. Tudo que é o que a gente vive e é uma experiência. Só que são lugares muito de vivência, né? Assim, a gente pode falar horas aqui e aí você vai falar, tá, tudo bem, mas isso que você está me falando aí é muito abstrato, eu não consigo entender.
porque na verdade a gente não consegue realmente entender com a mente, a gente tem que vivenciar a sutileza do estado. E que muitas vezes eu consegui num estado quase hipnótico de trabalho, do meu trabalho como artista mesmo, de entrar em alguns lugares de percepção extra. Você pode chamar de transe, você pode chamar de, enfim, de estados alterados de consciência. E nesse lugar é um lugar que muitas vezes em processos meditativos, que você abaixa a sua frequência cerebral e você vai para alfa e depois você vai para teta, que aliás é um estado que todo mundo frequenta no sono, né, que é aquele sono meio de vigília, que você está meio sonado na cama. É um lugar onde você tem acesso ao seu inconsciente ali, você fica mais aberto, mais sutil. Só que a gente está quase dormindo. Então a gente acaba não acessando ali consciente, a gente está sonado, assim. Existe até alguns pensamentos aí que alguns estudiosos fazem isso para poder ter um insight, né? Você entra em quase uma sonolência para você ir com um problema nessa sonolência e você emergir com uma resposta, um insight, enfim. Então, assim, a reflexão que eu gostaria de trazer aqui hoje é o quanto que a gente pratica essa espiritualidade, essa sutileza no dia a dia. E essa sutileza, para mim, ela vem desse lugar do sagrado do dia a dia, sabe? Que também, quando se fala em espiritualidade, a gente vai sempre para um lugar que é muito distante da nossa realidade. Então, tem o Buda, né? Tem Jesus, aí você vai estudar, sei lá, um guru, e aí vai ficar num lugar onde você não tem nunca acesso a algo que é muito grandioso para você. E eu acho que o convite desse novo paradigma que a gente entra, eu acho que está conectado a uma criatividade mais de essência, de despertar da essência, despertar desse seu eu natural, porque para mim eu enxergo a essência também não tão romântica, mas como um seu eu natural. Tipo assim, você respira é o seu natural. Assim, você não pensa, eu preciso comprar ar no supermercado, né? Que eu tô sem... Até você pode ficar um pouco sem ar, mas é do seu natural respirar. Então, esse convite mesmo de olhar para o cotidiano como tudo muito sagrado, como tomar banho é sagrado, né? Você fazer coisas simples que você acha que podem ser simplórias e dali tem muito insight, ali tem muita vida e ali tem muita sacralidade nesses rituais, nesses atos, que são rituais até cotidianos. E pensando nisso, isso é muito do olhar artístico, eu acho, que é você meio que hackear todo o seu sistema de vida, né? Muitas vezes me perguntam, mas qual é o seu processo criativo, né? Você pode até falar uma linha de pesquisa, tá? Eu curto mais isso do que aquilo. Mas é a vida, é viver, é estar vivo, é ter as alegrias e as tristezas e os conflitos e as coisas que não dão certo e hora dão. E tudo isso vira uma bagagem para transformar isso num material de pesquisa artístico, sabe? E espiritual. Então, eu acho que a reflexão que eu trago hoje é essa, de perceber a oportunidade em tudo, porque tudo é sagrado, né? Até uma doença que você pode ter um puta insight ali para te reconfigurar e te trazer uma outra vida que você nunca sonhou em ter, coisa que aconteceu comigo. Então é isso. Camila, é uma fala que quando nós começamos, quando eu te conheci em 2012, 2013, na verdade, você tinha uma residência que era justamente focada em processos criativos, né? E depois, com o tempo, a palavra criatividade começou a sair menos da sua boca, começou a ser substituída pela palavra espiritualidade, e hoje os seus experimentos eles vão muito mais focados nisso do que na criatividade em si. Então, a criatividade ela passou o fluxo dessa história e não exatamente em algum lugar que você gostaria de habitar. E a gente conversou sobre isso quando a gente estava, né, montando esse webinar, e acho que era legal você falar um pouco desse teu processo de transformação, da importância dessa palavra e como é que você foi meio que entendendo esse significado novo para ela. Em 2013, como o Fabiano falou, eu abri uma residência artística que hoje virou uma consultoria chamada Red Studios, e ele começou porque existe uma criança que mora dentro de mim até hoje que adora espaços livres, livres de criatividade, livres de troca, e eu resolvi criar um espaço que eu queria
ter experienciado quando eu tinha 20 anos. Então, o RED foi um laboratório mesmo criativo, muitas coisas aconteceram lá, e muitos dos processos que eu comecei a acompanhar naturalmente eram de artistas, né, e designers. Então, eu comecei a perceber nesses acompanhamentos, que é acompanhamento mesmo de projeto, acompanhamento de trabalho, algo que seria pontual. Comecei a perceber que muito do trabalho ali era muito emocional, né? Tinham muitas travas de processo, de julgamentos e de questões que vinham de coisas até da infância. Então, por isso que eu caí nessa pesquisa sobre o que é a criatividade, de onde ela vem, e o que é isso que acontece dentro da gente. E reconfigurei criatividade ligado à arte, ou a design, ou você criar coisas, como criar cenários. Então, para mim, a realidade hoje ficou muito mais holográfica do que criar um móvel, você criar só um objeto. Eu acho que isso existe, sim, claro, mas eu acho que vai além. Eu acho que tem o criar a si mesmo antes de tudo, o criar essas realidades. Toda vez que você imagina, você cria uma realidade. Então, eu acho que entrou num lado mais complexo, eu acho, e complexo mesmo de execução de criatividade, de realidade. Mas que eu não excluo, obviamente, todo o processo que existiu lá dentro. Mas foi vital passar por, sabe, foi quase uma fase de um game, né? Foi vital passar por esses processos lá do RED para poder entender, assim, um processo natural de evolução, né? De onde, e que eu acho que a gente está indo muito agora para esse lugar de uma criatividade mais do ser e não de ter. Né, de você criar coisas somente, né, mas como você criar esse ser, que é um ser humano que precisa ser, enfim, redesenhado também com até esse olhar do design. Legal, muito bom. E o Caio agora, ele tem uma vivência já como pesquisador de vários temas ligados à complexidade, à tecnologia, a maneira de pensar a cidade e como que a cidade está cada vez mais distribuída, e nesse sentido o autoral ele ganha ao mesmo tempo uma camada de coletividade diferente, mas ele tem que também buscar uma referência própria para conseguir contribuir com essa coletividade diferente. Então existe uma reinvenção das duas coisas. E o Caio tem tem uma fala que a gente depois nos outros encontros vai jogar uma lente assim e tentar se aprofundar sobre espaços multidimensionais e como que a gente está treinado dentro de um espectro perceptivo para interagir com um campo de percepção, quando na verdade existem outras maneiras da gente perceber ao lado, e talvez é uma questão só da gente se atentar e ir ao encontro disso. E aí o Caio apresenta para a gente um pouco esse lado agora, Caio. Isso. Maravilha. Vocês me escutam? Sim, sim. Maravilha. Obrigado aí, Fabiana, essa bela introdução aí. E é muito legal ouvir e fazer depois dos outros, né? Porque você vai percebendo conexões. Eu fui anotando um monte de coisa aqui. Enfim. E aí parte do nosso papo tem muito a ver com uma coisa que a gente vem discutindo faz tempo, né, Fabiana? E uma sensação que quanto mais passa o tempo, essa vantagem de ficar mais velho, esse tipo de sensação vai ficando, né? Vai decantando, parece. E aquelas sensações mais fugazes vão meio que passando mais rápido, né? Você, na peneira, o que fica, começa a ter uma sensação de permanência, né? Acho que faz sentido. E essa coisa dessa multidimensionalidade, né, que a gente vinha conversando, e é uma coisa que está comigo faz muito tempo, né? Essa coisa da percepção de que a gente está aqui num certo plano de existência, que N pessoas em outras épocas tentaram entender que outras coisas estão acontecendo além desse plano de existência, né? E esse plano de existência pode ser interpretado de N maneiras diferentes, né? Uma delas é você tentar entender que tem outras dimensões de fato, né? Além dessas 3 dimensões que a gente está habitando aqui, teria uma quarta, que é o tempo, segundo a física. A física contemporânea fala que não é só 4, são 11 dimensões, mais do que uma de tempo, o que gera confusão na cabeça. Como é que vai ter 2 dimensões de tempo? Mas tudo tem a ver com geometria, né? E aí eu estava tentando desenhar aqui um jeito mais pueril, como é que eu podia demonstrar isso. Então, se a gente pensa que a gente está em 2 dimensões, a gente vive num plano, né? Tem uma história famosa, né, que é o Flatland, do Abbott, que é um matemático e escritor inglês, que ele fala de um mundo plano,
habitado por figuras geométricas tipo um quadrado. E aí ele fala que um dia esse quadrado ele é visitado, né? Esse Mr. Quadrado, tinha o Mr. Robot, então o Mr. Quadrado é visitado por um Mr. Cubo, que tem profundidade além de ser plano, né? Só que o próprio Mr. Cubo não sabia que tinha uma outra dimensão de vida que ele não tinha acesso, que era a do Mr. Hipercubo. Aí a coisa começa a ficar complicada, que é difícil entender. Aí fui desenhando aqui, né? Vamos tentar desenhar outras maneiras aqui para mostrar para o pessoal. Outras visões desse hipercubo, é sempre super complicado, né? E aí eu lembrei que eu tenho um hipercubo aqui, vocês me permitem? Só um minutinho. Tá logo ali, eu vou lá pegar e já volto. O bom de trabalhar em casa e ter oficina criativa do lado é porque tudo está ao alcance. Pois é. É só esticar o braço e trazer. Muito bem. Que a gente começa a perceber que para poder explorar outras dimensões, a gente tem que mudar de dimensão. Então, desenhar em 2 dimensões talvez não ajude, né? Então, a gente pode desenhar em 3 dimensões, né? Isso aqui é a estrutura cristalina do diamante, que tem uma série de simetrias, que quando se alinha você percebe, e dentro dela há encaixado um cubo. Para os designers de plantão, vocês estão reconhecendo a forma geométrica aqui do cubo, né? Isso aqui é uma estrutura tetraédrica, que tem uma dimensionalidade muito específica. E aqui a gente tem um nosso amigo hipercubo, também incompreensível, estou imaginando. Ele tem alguns alinhamentos malucos, que você percebe que as coisas, de repente como você olha, a coisa desaparece, depende de como você olha, existe um outro nível de complexidade, né? Enfim. E o que tem de interessante aí é que a gente pode começar a entender outras formas de entender a dimensão, né? A própria dimensão do planeta que a gente está, ele tem uma série de peculiaridades estranhíssimas, né? Que se você imagina que a Terra é plana, como alguns eu conseguem ainda hoje pensar, a geometria seria uma geometria euclidiana tradicional. Agora, se você entende que está numa superfície de uma esfera, tem uma série de princípios organizacionais que são chamados não euclidianos, que exigem uma outra epistemologia, um outro jeito de ver. E a gente começa a perceber que tem situações estranhíssimas, né? 2 pessoas no Equador andando em paralelo, saindo para o norte, vão se encontrar no Polo Norte. O que numa geometria plana seria impensável isso. Só que existem outras geometrias. Algumas pessoas dizem que a geometria do universo ela é hiperbólica. Então ela não é confluente como isso, ela é divergente, continuamente divergente em todos os sentidos. Sei que é um pouco difícil de imaginar isso, mas tem um pouco a ver com a gente perceber que o incremento da complexidade também cria novas dimensões. Né? Eu sempre, como arquiteto, penso assim, né? Se você não sei quem já viveu isso, né? Você vê primeiro o riscado no chão de uma casa que vai ser construída. O cara vai riscando as paredes, você fala, mas isso aqui é minúsculo, quem que vai viver aqui? Aí sobe a parede, começa a ficar um pouco maior, não, dá para viver. Aí termina um pouco, você começa a povoar aquele ambiente com as suas tranqueiras e o espaço fica maior ainda, apesar de estar muito menor, porque ele está atulhado de coisas, mas ele parece maior. Tem um pouco a ver com as vilosidades do nosso intestino, que é cheio de voltinhas e voltinhas e voltinhas. Tem uma área superficial absurda, que nem o nosso pulmão. Se a gente esticar o pulmão, ele tem o tamanho do campo de futebol, mais ou menos, se ele for esticado. Assim como o nosso intestino tem uns 15 metros. Está tudo complexamente colocado na gente. E é isso que o Deleuze levanta, né? Ele fala de uma multiplicidade interna, né? E uma coisa que eu tenho percebido, que todos os processos que a gente se engaja de colaboração, eu sei que a Cuca está aí na turma, a Cuca vai reconhecer essa fala, que a gente já discutiu sobre isso. Como você trabalha com uma multiplicidade externa, ativa a multiplicidade interna. Você começa a perceber que você não é um só, né? Você é muitos outros. É o demônio, é o anjo, e outras entidades tantas que habitam a gente, né? E aí uma coisa que me chama a atenção nessa hora, como é que a gente explora essa complexidade? Como é que a gente vai criando um aparato para poder acalmar o ego, porque é o ego que entra em pânico frente à complexidade, né? Esse estado que a Camila falou, né, da semivigília, é um estado que a gente lida super bem, né, com a complexidade, né? Super bem, não sei, né, Camila? Não é exatamente facinho, né? Mas pelo menos é viável lidar, né? Mas dá para lidar, né? E aquilo que o Joaquim falou, né, do foco absoluto, é como se a gente não aceitasse isso, porque claramente é mais difícil entender isso do que entender... Opa, saiu voando. Isso. E a gente fala, bom, isso é difícil demais, eu preciso dar uma resposta agora, imediata, para aquele cara que está me cobrando, então eu vou responder isso. Inclusive, a gente responde para a gente mesmo, né, isso. E a gente abandona toda uma dimensão da nossa vida, que é muito mais complexa, difícil de lidar. No entanto, é isso que me parece, aí um ponto de vista pessoal sobre isso, é isso que faz dar sentido para as coisas, né? Então, enfim.
Só para concluir aqui, uma última coisa que eu falaria é que lá naquela discussão que eu fazia sobre meta-design e espiritualidade, a provocação que eu falava, e ajuda essa formação que a gente tem de design, né? Tem duas dimensões da formação de quem trabalha com design, trabalha com arte, trabalha com intencionalidade feita, né? Plasmada em algo, né? Pode ser um objeto, ou pode ser um grupo social, uma maneira de organizar cidades, objetos, enfim, o que é que seja, né? Ou pessoas no mundo, né? A gente pode participar disso. Então tem essa dimensão que é a intencionalidade, querer fazer algo, e a outra dimensão é uma certa proficiência em entender geometrias e conexões, conectividade, né? Como as coisas se conectam, como é que elas estão configuradas, né? Que cara que a coisa tem. E a gente começar a explorar essas conexões todas e tentar entender alinhamentos, desalinhamentos, enfim, pontos de vista, e explorar essa multidimensionalidade como uma forma de uma extensão de quem a gente é. E como a gente pode... Isso já é uma atividade de projetos, já é uma maneira da gente, de uma outra maneira, flertar com a incerteza, né? Sem tentar resolver ela. Então a gente meio que provoca a incerteza, que nem provoca uma onça com a vara curta, e vê como é que ela reage. E a gente vai nesse processo de interação. Assim. Enfim, e essa dimensão que a gente não tem controle, que alguns dizem que é a própria natureza da vida, né? Que é a dimensão do tempo. Então a gente precisa ver a coisa acontecer, a gente precisa atuar, né? O atual é o que acontece, né? O que está acontecendo? E a partir de uma visão honesta frente àquilo, ver o que emerge dentro da gente, a partir do que aparece fora. E a partir do fora, o que emerge fora, tentar deixar aquilo entrar em nós, né? E perceber que a gente faz parte dessa teia, dessa malha mais complexa, talvez lá com uma estrutura cristalina do diamante aqui, não sei se está para ver alguma coisa, mas enfim. Tem uns alinhamentos malucos aqui. Aí você muda o ângulo, vira outra coisa. Mas enfim, isso é conspiração. É isso. Obrigado. Muito bom. Gente, pegando o gancho do Caio, eu preparei também uma fala sobre o tempo, né, e tentando fazer uma conexão entre a fala dos três a partir do meu ponto de vista, claro, né, da minha contribuição, do que eu acho que pode ser importante para a gente começar a fechar o assunto e chegar na parte para a gente abrir e conversar com todos. Tem um amigo que muitos conhecem também, eu não sei se ele está participando aqui no nosso chat, acabei não vendo o nome dele ainda, que é o Carlos Zibel. O Carlos Zibel ele é de origem judaica, né, e ele preserva a decisão, né, de praticar. E uma conversa um tempo atrás com ele lançou um fato, um conhecimento que eu achei muito interessante, e eu lembrei disso agora durante a nossa fala aqui. Ele disse que os judeus foram muito perseguidos durante a peste negra porque as pessoas achavam que eles tinham algum tipo de conhecimento assim de bruxaria ou qualquer coisa assim, porque a doença não impactava tanto eles quanto impactava os outros, né? E isso foi de uma certa maneira entendido como um processo que merecia ser perseguido naquele momento. E o que o Zibel conta é que, segundo a cultura judaica, o que na verdade acontece é que você precisa ler o Torá antes de você se alimentar, antes do jantar. Então, para você botar a mão no Torá, você tinha que lavar a mão. Então, esse exercício de lavar a mão sempre antes de comer, que é uma coisa que hoje a gente não consegue entender como nada mais do que normal, na verdade, era uma grande exceção cultural, uma grande exceção como cultura mesmo, como característica cultural, que fez o judaísmo ter a história que teve, né? Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui nessa primeira conversa é um pouco desse sentido, né? Para você poder interagir com a espiritualidade, esse novo hábito acontece. E é muito interessante que esse novo hábito ele está num campo intermediário entre aqui e o lá, né? Entre aqui e o outro lado do véu. E se você não se prepara ou não fica atento a essa discussão que vai sempre começar por um processo de elevação de consciência e entender que a sua consciência tem camadas e que ela tem um processo próprio de crescimento, talvez fique mais difícil encontrar o outro lado, ou talvez você faça de uma maneira muito intuitiva, mas que você não consiga, talvez, trazer para as pessoas que estão perto de você da melhor maneira possível.
Então, esse conhecer e trazer para o trazer para o dia a dia é esse momento que a gente está fazendo aqui, né? É quase que uma analogia desse lavar as mãos para botar a mão no sagrado. E esse lavar as mãos para botar a mão no sagrado é esse novo hábito, né? Que gerou perseguição, mas ao mesmo tempo gerou muita sobrevivência e muita saúde. E aí, usando ainda o hábito lá de lavar as mãos, né? A outra cena famosa, que aí sim, a cena famosa bíblica de Pilatos, que lava as mãos, né? A frase famosa no julgamento de Cristo. Então, o lavar as mãos, e a gente está hoje aqui de novo sendo alertado todo o tempo para ficar lavando as mãos, e vídeo de técnica de lavar as mãos e como trazer isso para o nosso dia a dia. E aí essa conexão com essa história toda, né? A gente pode entender toda essa crise de um ponto de vista ou de outro, de uma analogia ou de outra, algo que vai nos conectar com o sagrado, ou algo que a gente vai utilizar para nos omitir do sagrado, tipo assim, é responsabilidade do outro, é ele que está tocando isso, é ele que está pensando isso, e eu só me adequo ou não adequo. Então, se deixando meio que conduzir por esse processo. E esse encontro ele vem muito nesse sentido desse olhar sobre a espiritualidade e sobre como esse olhar pode ajudar a gente a criar um cenário de futuro. E aí, de novo, a palavra design é o que a gente entende que vai ajudar a gente a deixar um pouco mais clara essa ideia. Essa é a exploração desse campo, desse intersecção entre esses dois círculos, né? É olhar para esse novo ciclo de uma outra maneira. Eu comentei com o pessoal aqui quando a gente estava montando esse material. Eu li um livro de tarô que a Roberta me deu, e tem uma parte bem importante que diz o seguinte: que você tem que se tornar um pensador livre para conseguir entender uma carta. Porque se você vai ficar buscando sempre referências, e no mundo acadêmico isso é muito comum, nós somos aqui quase todos do mundo acadêmico muito fortemente, sabe que isso é verdade. Você dificilmente pode construir um pensamento se você não tiver muita justificativa atrás, mas que o mundo acadêmico tem que ser respeitado as regras, e acho que tem a sua razão de ser, mas que talvez na nossa vida mereça talvez uma vírgula e uma outra maneira de encarar para alguns temas do que a gente está trazendo, que é a nossa capacidade de trazer uma verdade da minha conexão com o divino que tem dentro de mim, para que eu possa devolver para o todo de uma outra maneira, né? Não nesse sentido de lavar as mãos, do tipo, eu quero ser independente na minha espiritualidade, eu quero cortar a minha antena que me liga com o todo e quero andar por aí como se fosse alguém muito esperto, muito ativo, mas que na verdade está desconectado totalmente. E ao mesmo tempo, né, como que eu posso fazer com que a micro-verdade possa se conectar com minha com o meu eu superior, então com a minha existência maior, para poder devolver para as pessoas uma contribuição a respeito disso, um novo olhar. E acho que esse encontro, dentro de que a gente está assim, percorrendo um limite muito delicado entre passar a fronteira e voltar, né? A gente não, mais do que isso, a gente teria que passar e falar dentro de uma espiritualidade, provavelmente numa questão até mais ritualística. E aqui a gente está tentando trazer para um campo que a tecnologia nos permitiu explorar essa linha de contorno, né? Eu acho que é esse pensamento e essa busca que eu acho que essa mensagem da Camila, do Caio e do Joaquim é um pouco isso, né? De a gente construir uma visão dentro de uma visão religiosa, porque nesse ponto não existe antagonismo, você decide o quanto você vai fazer essa mediação, né? Você pode decidir isso, mas acima de tudo ter uma visão própria sobre a sua própria trilha, né? Do seu design, da sua relação com a espiritualidade, como que você pode utilizar essa conexão para poder gerar novos momentos para o futuro. Existem reflexões teosóficas, antroposóficas, que já trazem isso com uma camada até profissional, né? O que algumas pessoas já participam, já conseguem fazer isso de uma maneira muito mais prática. Mas o que me parece é que agora a gente está sendo convidado a repensar todo esse processo com que a gente se conecta conscientemente e traz para o nosso dia a dia, então, a necessidade de momentos de conversa como esse, que exploram esse contorno, é o que a gente acredita que vem trazer esse elemento, né?
e toda essa construção do tempo, o Caio falou do tempo, eu falei que, de uma certa maneira, estou exercitando, trabalhando em cima dessa realidade também. Eu queria deixar terminar minha fala que, assim como a gente falou muito de filme e cinema, tem uma frase naquele filme Interestelar, né, que os roteiristas, acho que eles foram iluminados ali no roteiro do filme, em que momento em que o ator principal ele é sugado dentro de um buraco negro, e quando ele está no momento de singularidade e ele pode ali habitar qualquer lugar, e ele decide habitar uma região muito próxima fisicamente da filha dele que está na Terra. E ele faz isso por uma questão muito interessante que o filme apresenta como uma verdade, que é somente a gravidade, a força da gravidade, a lei da gravidade e o amor transpassam o tempo, né? Conseguem fazer esse desenho encontrar um ponto de conexão, né? Então, o que a gente vive hoje é uma realidade que tem uma temporalidade própria, específica, que está fazendo a gente entrar nesse ponto de singularidade de uma discussão como essa, por exemplo. Mas essa visão que a gente vai buscar nessa relação de amor com nós mesmos e com os outros, como base para esse exercício de trazer uma autoria, uma visão própria sobre que tipo de caminho espiritual a gente quer trilhar, independentemente do nosso ponto de origem, né? Eu acho que serve para a gente como um orientador. Enfim, esse é um pouco da minha contribuição, tentando um pouco do que a gente conversou, né? Nós temos ainda mais alguns minutos, mais uns 20 minutos para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e trazer alguma colaboração específica. E depois tenho aqui os meus agradecimentos, acho que tem muita gente bacana que colaborou com a gente na inspiração para isso. E depois eu queria passar um videozinho só para ficar como enfim, um último momento aí para a gente sair daqui, não tanta informação assim encharcada, com talvez uma preocupação de se posicionar, mas que na verdade esse vídeo dá um caminho que talvez as coisas possam ser mais leves do que a gente imagina. Depende só da nossa disposição, né? Depende só da nossa disposição. É isso. Vamos abrir aqui. Fabiano, a Sim. Roberta mandou uma pergunta que teve uma que ela já perguntaram, eu respondi porque era simples, era acho que uma pergunta da Adriana de responder, Sim. era tranquilo. Vamos Mas lá. tem uma da Roberta que acho que vale a pena responder falando. Pode? Pode, claro. Que manda aí, não sei. Então, a Roberta perguntou, né? Olhando para esse novo tempo, as intenções que emergem a partir de cada um de nós poderão, do seu ponto de vista, nos ligar a novos padrões dimensionais, né? Tem uma coisa interessante aí, que como é que a gente pode entender o que é o corpo, né? Uma maneira de entender o que é o corpo, até numa espiritualidade, ou talvez uma religiosidade bem tradicional, é em oposição ao espiritual, né? Agora, você começa a falar com o pessoal mais recente de espiritualidade, eles falam que usam termos muito, muito interessantes, como corpo espiritual, por exemplo. E em níveis, como se estivesse falando de dimensões de fato. Inclusive, os diagramas que eles mostram lembram muito esse tipo de coisa aqui, né? De alguma forma, parece que existe alguma outra coisa. Mas mesmo que você não entre nisso, mesmo que você seja um cético que acredita que isso é tudo blá, 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 enfim, a gente pode tentar entender o que é o corpo de fato, a partir de configurações que são geométricas, né? Não geométricas de uma geometria dura, de arestas firmes, etc. Até como eu mostrei, mas uma geometria que na matemática a pessoa chama de topologia, né? Que é o que está conectado com o que. E quando você muda essas conexões, o seu corpo muda. Muda e muda mesmo. E a consciência muda e por aí vai. E tem uma coisa que a arte faz, né? Essa fala da Camila sobre arte acho que é muito importante, porque a arte faz isso, ela meio que reconfigura o corpo pelo meio da sensação, né? Ela muda a sensação das coisas, aí o corpo muda, e aí de repente você é outra pessoa, de fato, porque seu corpo mudou. E não porque apareceu um buraco, sei lá o que, você botou um piercing, você ficou fortinho, magrinho, sei lá, perdeu um braço, ganhou um braço, não é isso. Esse corpo coletivo, esse corpo interior nosso, né? Enfim, de fato, algumas outras coisas acontecem. Não sei se ajudou ou piorou, mas enfim. Muito
Tem duas perguntas aqui também que eu não consegui escrever, que acho que vale falar. Pode falar. Posso? Claro. Tem uma aqui que peraí, de referência. Aqui, Camila. Para quem quiser procurar mais sobre as conexões sobre criatividade, espiritualidade, quais caminhos, referências ou práticas. Bom, isso é uma coisa para a vida inteira. Mas para te ajudar a dar um guia, eu costumo indicar até um livro que está aqui do meu lado, que é do Amit, que é esse aqui, Criatividade para o Século XXI. Uma visão quântica para a expansão do potencial criativo. Porque o olhar dele é esse novo olhar, que fala muito sobre esse desenvolvimento do ser, desse despertar do ser, dessa integração com o ego, todos os aspectos do ego, entender o que é a mente cartesiana, o que é essa mente artística, essa mente que te coloca nesse estado alterado de consciência, em que você acessa todo esse campo que é abstrato, intuitivo, e que é o que mais a gente precisa desenvolver, eu acho, para a gente desenhar esse novo lugar que a gente está indo. Então, é bem rico, assim, esse livro para isso. E somando a esse conteúdo do Amit, eu acho que tem todo um trabalho que ele vai para um campo sutil, que são aí, defina milhões de terapias e, enfim, coisas que possam te colocar num outro local de sensação. Porque esse lugar da criatividade que eu estou falando aqui, em específico, é um lugar de vivência, é um lugar que eu vou tentar te explicar aqui e é a minha vivência. Então, é uma percepção que vai fazer com que você abra portas do seu inconsciente e que você vai conseguir ter muitos insights, muitas percepções sobre si e isso acaba respingando no trabalho, em como você faz uma gestão de um projeto, como você cria produto, isso respinga no seu trabalho, não tem como, porque é uma coisa só. Então, eu indicaria terapias que mexem com campos vibracionais, que mexem com o corpo, para até esse entendimento. Se fala muito em meditação, né? Mas, na verdade, a meditação te coloca num estado de tirar um pouco a resistência do corpo, da mente. Ela quebra essa resistência. Então, a meditação é um veículo para que você quebre essa resistência, para que você fique num estado mais contemplativo do ser, que eu acho que a gente está vivenciando isso na prática, na própria quarentena, que é um estado de menos pressão, de mais contemplação. Então, eu diria isso sobre essa parte de criatividade. E para emendar a outra pergunta que me fizeram, Camila, como a partir dessa experiência coletiva do Covid, você vê a conexão entre a criatividade e a espiritualidade? Bem, isso é bem intenso essa pergunta, porque depende do ponto de vista, né? E aí o meu ponto de vista é esse mais metafísico. E aí eu vejo que isso foi uma grande criação coletiva, olhando por esse lado, tá? A gente tem mil verdades e 1000 olhares para enxergar uma situação. Essa conexão de criatividade e espiritualidade no momento que a gente vive hoje, eu acho que nós criamos essa realidade em coletivo para poder vivenciar um novo despertar de consciência, que, no meu ver, essa consciência só aparece nesse contraste do certo, errado, do ruim é bom. A gente precisa viver coisas para... Né, tem muita gente que julga, a gente viveu muito mal, a gente comeu mal, a educação é ruim, mas tudo isso fez parte com que a gente consiga entender o que é bom. Então, esses contrastes que a gente vive a vida no contraste, faz parte da experiência, para a gente ter uma expansão de consciência. Então, eu vejo que é um momento, assim, vital, assim, para ir para um novo lugar de fato, assim. E aí é uma questão também de uma experiência frequencial. É uma frequência, não é um lugar que estamos indo. Então, esses lugares coexistem. Então, a sua frequência vai mudar e essa frequência mudando, você vai para um outro local. Então, é assim que eu enxergo. Fabiano? Sim. Eu gostaria de mencionar pelo menos 2 pessoas que me honraram com comentários e perguntas e alguns estão perguntando sobre o nome da série, inclusive a minha querida amiga Leila. É Mr. Robot, uma série que já não é tão novinha assim, não sei se está nessas nets ou o que seja, mas é fácil de encontrar.
E o meu único conselho é preciso um certo preparo anterior, como se fosse um ritual de assistir, porque eles dizem coisas mais ou menos assim, na verdade só a queda. E o máximo que a gente pode fazer é seguir tropeçando. Então. Mas isso que parece, que horror, eu não vou assistir, exatamente é a instigação para a nossa reflexão interna. A construção que vocês mencionaram, os amigos que falaram, essa construção da interioridade a partir da externalidade, né? E a Mônica Salles, minha querida amiga também, ela faz uma menção que eu gostaria de responder. Ela detectou que hoje de manhã no Facebook eu coloquei os nossos 30 mil genes reverenciam os 15 genes do coronavírus. E ela pergunta, então, sobre a relação entre essencialidade e dominância e permanência, coisas assim. E ela menciona Steve Jobs e a Apple, e por controverso que fosse, ele sempre usou um termo, a small team of smart people. E eu só consigo pensar no vírus, né, com essa frase do Steve Jobs, porque 15 genes, e eu não quero parecer aqui tão franciscano que comece a chamá-lo de nosso irmão vírus, mas até isso poderia, porque ele está fazendo o mesmo que nós, com os nossos 30 mil genes. Ele está tentando achar o locus, o nicho dele, colonizar alguém ou algo, uma espécie ou espécies, para permanecer. O grande jogo da vida, o grande jogo evolucionário, é da permanência contra a segunda lei da termodinâmica, né? Quando tudo, como diz um professor Lowenstein, que eu uso na minha disciplina na USP, é muito romântico, mas é verdadeiro. Ele fala assim: construímos, organizamos os poliedros dos diamantes que o Caio mostrou, e sonhamos e construímos poesias e ramalhetes de flores e explicamos e damos nomes às galáxias. Só que chegará um dia onde nem o rei e todos os seus cavaleiros conseguirão evitar algo que deve acontecer e vai acontecer. Então, Mônica, eu acho que se há muitas lições, né, a serem aprendidas sobre a simplicidade e a essencialidade, mas talvez até com a biologia do vírus, ou até a biologia do vírus nos sirva para a nossa reflexão. Mais ou menos na linha que a Camila estressou bastante e contou bastante sobre isso. A essencialidade, que é de fato essencial. Nós pensamos muito em vidas frugais, não há nada errado com isso, vidas muito simples, vamos viver no alto de uma montanha e chegamos lá, está escrito beba Coca-Cola, aquelas coisas típicas da nossa vida urbana. Mas o vírus nos mostra que com 15 genes, além de fazer outro vírus, o que não é pouco, ele, ao tentar permanecer, eu coloquei na internet também, ele não sabe que a gente planta jardins, ele não sabe que nós ouvimos a primavera de Vivaldi, ele está tentando permanecer e nós temos que entender que a essencialidade dele é a mesma que a nossa. Só que a nossa, organizada em cima de 30 mil genes, um pouco mais, e ele com 15 genes. Né? Então, Mônica, eu espero que não tenha complicado a minha resposta à sua pergunta, mas é mais ou menos o que eu penso. Tem uma pergunta aí? Fabiano, tinha um comentário do Ivo, que aí eu até comentei com ele agora, que se desse tempo Sim. eu comentaria. Se você de falar, ok. Eu vou ler o que ele colocou lá, não sei quem viu, mas enfim, está aqui, deixa eu achar aqui. O Ivo Pierosi. Falou assim, um caminho operacional para explorar a complexidade é a abordagem das relações entre um ôntico e um ontológico, né? O que seria de um ôntico se não fosse ontológico, né? Grafos, redes, mapas conceituais, vocabulários controlados são artefatos operacionais, conceituais, ontológicos e hoje em dia já tecnológicos, úteis como ferramentas para a organização representando a complexidade. Total, Ivo. Isso aí se você sabe, é a minha praia. Mas o que eu diria disso, que é uma relação entre ôntico e ontológico, e também pode ser vista de outra maneira, né? Que é a relação entre representação e apresentação, né? Que aí é uma coisa que eu comentei lá com o grupo aqui, né? Que a gente estava conversando aquele dia.
que a representação é o fenômeno básico da linguagem, que é um pouco uma prestidigitação, né? Uma capacidade de você usar palavras, gestos, símbolos, objetos e você aludir a coisas ausentes, né? A representação. E a apresentação é um processo de trabalhar no presente, né? Ou seja, aquilo que, ao reconfigurar as coisas, algo acontece. Tem um pouco a ver com esse riscado que aparece em tantas práticas espirituais, né? Não preciso entrar muito nisso, mas enfim, quem conhece, o ato de você riscar alguma coisa, configurar o espaço, colocar as coisas numa certa posição, isso muda completamente a qualidade do que está se passando ali. Isso aparece para as pessoas de maneira muito diferente, né? Muda a vibração do espaço, né? Muda a vibração. Como se estivesse sintonizando o rádio, né? Tem uma coisa também é bem isso, é bem sintonizar o rádio. É bem isso aqui, né? Que eu estava mostrando para vocês, né? Esses ângulos todos aqui tem a ver com sintonia, né? Você sintoniza, alguma coisa aparece. Você sintoniza, aparece outra coisa. Mas, enfim, tem uma outra coisa que o Joaquim tinha falado, das 3 soluções que aparecem no 7º selo do Bergman, né? E tem uma específica, que é um pouco uma estratégia do sobrevivente, ou talvez seja isso que seja, né? Que é o jogador, né? Essa dimensão de estar sempre em jogo, né? E um pouco de você poder considerar que o jogo também está em aberto. Ele também pode ser jogado enquanto jogo, né? Aquilo que eu chamo por aí, quem já fez atividade comigo já sabe o que eu estou falando, que é o metajogo, né? É você jogar um jogo que altera o jogo. E você saber que está jogando esse jogo. Ou seja, eu estou aqui mudando a regra. Aí a Camila está rindo, já que ela sabe, né? Mas pode? Mas pode? Ué, por que não pode? E tem um pouco a ver com a prática espiritual para mim, tem muito a ver com isso, né? Ué, toma aí. Se você não puder alterar, não faz sentido. Pra quê, né? Pra quê? Pra quê? É aquilo que o Fabiano estava falando também, né? Como é que era? O Einstein fala, né? Você repetir o mesmo método para tentar atingir resultados diferentes é no mínimo estranho, né? Então, se você quer mudar a situação que você está vivendo, tem que mudar um pouco o jogo, mudar um pouco a regra, né? E não é só mudar, né? Tipo, vou mudar, acabou. Tem um jeito de você jogar o jogo para que isso possa acontecer. Enfim. O que você falou agora, só pegando uma caroninha aqui da presença, do agora, é muito desse estado sutil, né? Que se fala muito, né? Tem que ficar no presente, tem que ficar no presente. E assim, como é que você explica o que é estar presente? Porque o presente, ele é tão efêmero. Ele já vira passado, e ele já é futuro, ele coexiste o tempo inteiro, é muito rápido, é uma fagulha, né? Então é difícil você explicar o que é estar presente, né? Mas você consegue sentir a presença quando você faz algumas práticas, obviamente tem algumas práticas aí artísticas e alguns cenários que te colocam em presença, né? Existem até algumas instalações de arte que te colocam em presença. Você simplesmente perde a noção do tempo e espaço e tudo fica meio que, eu costumo dizer que tudo fica meio HD, assim, fica estourado. É como se fosse um que passou por você, sabe? É tão difícil verbalizar, mas é onde tudo acontece. E tem o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora e do Despertar de uma Nova Consciência, também são livros que falam muito sobre esse momento que a gente está vivendo. Ele fala que o presente é você. Você é o agora. E eu acho bonito isso, porque a gente fala sempre do tempo como fora da gente, né? E esse agora está em algum lugar que não está aqui, que eu não estou vendo, né? E onde tudo que a gente está buscando acontece nesse espaço de tempo que também não é um tempo. E aí, quando ele fala, né, que você é o agora, eu jogo o chapéu do chão, né? Você fala, nossa, tá tudo aqui o tempo todo e eu tô procurando em outro lugar. Então, é muito bom esse conceito de que você é o agora, você é a própria presença. E todos esses universos que a gente busca, eles já estão ali coexistindo dentro de você e só você não viu. Então, é muito bom. Fabiano? Sim. Mais 2 minutos? Eu tenho? Sim, claro. Eu não resisto a comentar com o Caio e com todos a respeito de um livro que eu tenho aqui comigo, que eu adoro esse livro. Ele não é tão importante assim, mas eu adoro um livro que chama Como uma Coisa Leva a Outra. E é o título do livro, Como uma Coisa Leva a Outra. E, entre outras coisas, ele mostra o porquê
praticamente impossível prever a forma final do chantilly sobre o café na sua xícara. Então, por mais que você meça todos os parâmetros e tal, o próximo evento depende do anterior, e é por isso que aqueles dobramentos todos se tornam praticamente impossível você prever a forma final do chantilly sobre o seu café. E eu lembrei também, Caio e amigos, participei em Brasília de um evento muito interessante de 2 dias com a Unesco coordenando sobre futuros. E eu fui lá todo entusiasmado e falei, futuro do quê? Falei, não, futuros. E eu fiquei mais atraído ainda. Eles não estavam preocupados com o futuro de tal coisa. E a minha mesa, a mesa onde eu estava, por uma série de circunstâncias estocásticas, sentou-se um monge budista lá de Brasília, o Sato, e, obviamente, era quase inevitável que viesse para essa mesa a pergunta o futuro da religião, ou a tarefa, o futuro da religião. Obviamente, todo mundo olhou para o monge e ele disse, olha, essa coisa de prever o futuro depende totalmente da primeira pergunta que se faz. E eu, até hoje, não esqueço desse momento da minha vida e lembro sempre, eu vou começar algum projeto, tudo vai decorrer, ou o fluxo vai decorrer dessa primeira pergunta que se faz. Portanto, há muitos caminhos, né? Eu queria oferecer esse comentário para nós todos. Muito bom. Muito bom. Muito bom, gente. Coral disse que a gente poderia continuar, né? A gente tem batendo papo, enfim. Tem gente que perguntou do livro, eu já escrevi algumas vezes, mas de qualquer forma está aqui de novo. Sim, sim. Mais algum ponto, só para a gente ter uma fala final, e depois vou deixar o vídeo passando, né, para quem precisar sair ou preferir ver depois, também coloco o link aqui, mas acho que é bem interessante ver ainda hoje, para ficar um pouco mais leve, talvez olhar as coisas da maneira com que a gente está falando aqui, de uma forma talvez mais lúdica e acessível, né, que a gente tende a achar que pode ser longe demais dos braços, né, do alcance dos braços. O que mais? Gente, então só para estruturar aqui o nosso final, a ideia desse encontro na verdade, de ser um encontro inicial, né? Nós vamos ter mais 3 encontros dentro desse tema, nesse ciclo, e aí para se aprofundar cada hora na visão de um participante, assim, conseguir olhar isso com um olhar mais, né, próximo de algumas barreiras ou dúvidas que possam surgir quando a gente vai tentar trazer isso para a nossa vida e gerar essa adequação. Então, a gente deve ter o próximo encontro daqui mais ou menos uns 10 dias, a data ainda não está fechada totalmente, né? Vai ser um encontro menor em termos de tempo, né? Mas, por outro lado, com um recorte, um tema único entre aspas, né? Um pouco mais claro, né? Qual o caminho que a gente está percorrendo, porque isso não dá para fazer uma questão muito pragmática e limitada. Mas, enfim, essa é a nossa ideia e essa é a nossa proposta. E até depois, num segundo ciclo, trazer outras visões, quem sabe para esse encontro e para trocar com a gente sobre essas percepções, né, que traga aí um outro tipo de referência, tentando achar essas novas conexões aí que nós estamos tentando que ativar no cérebro. Como é que é? Acho que a primeira lei do hermetismo tudo é mental, não é isso? E tudo está na mente do todo, e a gente faz parte dessa mente e está, na verdade, criando aqui conexões neurais para preencher cada vez mais o processo de evolução do todo. Esse encontro, acho que é um pouco esse, talvez preencher ativar alguns neurônios, que talvez seria muito difícil a gente conseguir ativar numa outra conversa. E se isso está chegando, se vocês estão percebendo ou estão abertos para isso, acho que o resultado para a gente vai ser muito bacana. E é claro que daí, como isso vai trazer de maneira real para a própria vida, vai ter que ter essa responsabilidade e essa criatividade também, né? Acho que esse é justamente o convite. Palavras finais, Caio, o que você traz para a gente fazer o inverso aqui? Site para a próxima. Fica... eu acho que tem coisa pra caramba para falar, mas eu acho que tem uma coisa de perceber ressonâncias, sabe? Ressonâncias entre a gente e os outros,
entre épocas diferentes do tempo e formas diferentes de compreender as coisas. Você acabou de falar de hermetismo, e aí tem uma coisa que eu já mencionei, que eu estou a fim de falar nesse ciclo aqui, que é da chamada garagem hermética, né, do Moebius, quadrinista, uma espécie de filósofo espiritual, visual, que ele fazia imagens, né, e ele falava muito na garagem hermética, que é uma história basicamente sobre hermetismo, só que você lê e fala, mas que doideira, história em quadrinhos, né, mas aí você vai lendo, e aí tem umas imagens que ele desenhou faz uns 20 anos, que são incrivelmente prescientes do que está se passando agora, especialmente máscaras. Outro dia eu falei, lá no encontro Moeda no Pote, eu falei sobre as máscaras do Möbius, aí o próprio Fabiano soltou as máscaras da... esqueci o nome dela. Damsamfrau. É o nome estranho, depois eu coloco. E o que são essas máscaras? O que está acontecendo, né? Quer dizer, essa criação coletiva que a Camila falou, que escolha é essa, né? Em que medida, em que escala, que corpo foi esse que escolheu essa máscara, né? Quem conheceu o Möbius, depois procura. Tem uma história famosa dele que é... E aí a gente vai falar disso, né, no encontro, mas enfim, quem tiver com curiosidade, dá uma olhada numa história chamada Viagem a Nápoles, se não me engano, do Möbius. E aí, se alguém notar alguma similaridade com o que a gente está vivendo, acho que é interessante. É isso. Muito bom. Camila? Nossa, tem muita coisa para falar, né? Ficou até... Só 2 horas? Mas não, vamos fazer logo o dia inteiro, já que é para fazer um jeito diferente de pensar. A gente faz uma maratona. Me vieram assim, muitas coisas na cabeça, mas o que eu sinto para mim está muito conectado ao nosso sistema, esse sistema de crenças, do que a gente crê realmente como uma única verdade e esse jeito de pensar mais linear, assim, e que dificulta muito a gente pensar diferente, né? E quando falam até assim, tem que pensar fora da caixa, para mim eu digo, você tem que ver que não existe caixa nenhuma. A caixa é só uma ilusão, você tem que pensar fora dela. E esse exercício que a gente está tendo de ficar, de criar essa realidade, que aí você fala em que corpo, né? Eu já sou extremamente otimista e eu acho que tudo está certo e perfeito como tem que estar. Isso aqui também é só uma experiência e eu acho que o exercício é cada vez menos se envolver com a experiência. E aí, falando disso, isso vem coloca a gente num lugar de autorresponsabilidade pelo que a gente cria e pelos cenários que estão dispostos ali. Então, eu acho que esse exercício do não julgamento, de você olhar uma realidade e co-criar com ela para evoluir e ser um ser humano melhor, eu acho que esse é um grande desafio para todos nós. E eu acho que é isso, assim, o exercício de não julgamento, de distanciamento, de observação do cenário, de ver como se fosse quase um cenário mesmo, holográfico que a gente está vivendo para a gente poder brincar mais de criar outros cenários, né? Que eu acho que é divertido criar cenários. Por que a gente está criando esse, eu também ainda não sei, mas só sei que isso vai levar a gente para um outro cenário. É isso. Muito bom. Joaquim? Eu gostaria de mencionar mais uma vez esse livro, que é o Conversations Before the End of Time. E eu aprendi no livro que não é aquele fim do mundo apocalíptico e quando tudo terminará. É antes que não haja mais tempo. Então, é muito bonito isso daí. Vamos conversar antes que não haja mais tempo. E eu conecto com outro livro que se chama Em que creem os que não creem. Esse tem em português, já é antiguinho. É um diálogo entre Dom Carlo Maria Martini, um cardeal da igreja muito ligado às ciências, e Humberto Eco, ateu. E lá pelas tantas, pergunta-se a Dom Carlo por que eu devo respeito ao meu próximo? Eu devo reconhecer o meu próximo? E Dom Carlo elabora, de maneira muito elegante e muito profunda, a resposta de que é porque o meu próximo é fruto da glória e da criação de Deus. Por isso que eu devo respeito, porque ele é tão criação de Deus quanto eu. A mesma pergunta é colocada para Humberto Eco e ele fala:
eu devo respeito, devo reconhecimento ao meu próximo, porque eu dependo dele para saber que eu existo, para reconhecer o meu self. Se ninguém olhar para mim, se ninguém me der bola, coisa que as crianças fazem, ficam de mal, os namorados fazem, os casais fazem, todo mundo faz, é uma maneira de você não reconhecer o outro. E isso é algo muito agressivo. Então, eu aprendi muito sobre, talvez seja uma lição para a humanidade nesse período de pós-corona, que é a intersubjetividade. Quer dizer, nós não precisamos declarar defeat para uma outra opinião, mas nós deveríamos sim ouvir as outras pessoas, porque nós dependemos dela para que a gente se reconheça como self. Então, eu deixo esse comentário nesse final dessa hora tão agradável. Obrigado. Bom, gente. Parecendo um Manhattan Connection, só que da nova era. Só para... Tem um livro aqui do lado, que é esse aqui, que vocês estão falando. Sim. Eu acho que a gente está tentando explorar aqui uma versão prática e locada no tempo do corona para a gente tentar fazer isso. Então, estamos explorando as conexões ocultas, e já que mais um que eu ganhei do nosso amigo Ricardo Perucci, chamado A Máscara do Mundo. Um livro excelente. Um livro muito bacana para quem... eu não li os dois inteiros, mas a grande parte que eu já li de um e a pouca parte que li do outro já me fez pedir um pouco de tempo para pensar e voltar às minhas referências. Então, foi muito... Eu recomendo muito. Gente, agradeço muito assim, a presença de todos e a participação, a energia, a vibração boa. São várias pessoas que talvez a gente mereceria falar todas aqui, talvez listar todas aqui, mas muito mais. Existem conversas inspiradoras com muitos que a gente tem a sorte de encontrar, e cada um vai deixando um pedaço para a gente aqui, contribuindo e trazendo essa visão, né? Só para a gente poder falar de algumas pessoas, para também não gerar, né, um agradecimento, mas sintam-se todos agradecidos. Eu acho que o Ricardo Perucci, como eu falei do presente, o Ricardo ele foi um incentivador desse encontro lá no ano passado, e ele achou que a gente deveria, assim, enfim, partir para uma visão que a gente está hoje achando que foi, assim, alinhada no tempo, né? A gente não sabia onde nós estaríamos, mas agora, olhando para trás, faz tudo sentido, e a impressão que dá que a vida é sempre assim, né? Você nunca tem muito horizonte claro para onde você vai, mas quando você olha para trás, você vê que aquilo, você estava no caminho certo. Isso é um excelente sentimento. E aí o Ricardo ele fez esse convite, eu acho que teve esse incentivo, essas conversas que possibilitaram avançar aqui, né? O próprio IED, que a gente está, né, utilizando uma estrutura mais profissional, justamente do IED, um feriado, para tratar de um tema que é muito importante para a escola e para o futuro, mas não é exatamente um tema, né, que talvez uma escola consegue trazer de maneira aberta para uma discussão, justamente porque é uma escola e aqui existe um apoio, existe um espaço que é bem importante para a gente levar essa conversa. Foi muito bom ter enfim, a energia do Jean também apoiando essa ideia e a gente continuando utilizando essa estrutura, né? O Caio, a Camila e o Joaquim, evidente, porque estão nessa parceria, e quando eu me inscrevi via WhatsApp, o entusiasmo e a resposta foi assim praticamente automática, né? Até o Caio, que muitas vezes ele demora para responder as mensagens de WhatsApp. Essa foi a que bateu o recorde do Caio, foi a mais rápida de vamos fazer, acho que é importante, e foi muito legal, até me surpreendeu a velocidade, entusiasmo no bom sentido. Foi muito legal poder trazer esse encontro de novo, convidar, né, todo mundo para o nosso próximo encontro. Nós temos um grupo que chama-se Moeda no Pote, que estão pedindo aqui para mandar um salve para eles muitas vezes aqui no grupo de WhatsApp, que é um grupo de
tem uma gestão de crise animada, vamos falar assim, que a gente está toda sexta-feira se reunindo aí para fazer frações dessas conversas aqui. Então, hoje o pessoal fez uma mudança na programação para poder estar aqui com a gente também. Enfim, a Adriana Fernandes, amiga querida, que ajudou na parte do visual, né, que a gente montou essa questão toda da identidade para poder fazer essa chamada. E, enfim, todo mundo que de uma certa maneira nos apoia com conversas, com amor e com cuidado, né? A Roberta Alveda, minha namorada, a Rosane, uma amiga incrível com vários assuntos e papos, né? E a Flávia, enfim, uma mulherada incrível que a gente, né, faz assim honra de poder estar próximo, além das outras que eu não disse aqui, mas também os meus colegas todos que estão ajudando a gente a viabilizar um papo como esse, né? Enfim, para a gente, só para terminar, eu vou fazer eu pedi uma intuição hoje, assim, de uma maneira para terminar. Então, antes de deixar o vídeo passando, para a gente até animar uma outra conversa a respeito dele, né? Ele seria no começo, mas por uma questão técnica ele acabou ficando para o final. Enfim, eu queria só ler um trecho de uma leitura aqui que eu acho que ela, para a gente, serve assim, talvez como uma mensagem, funciona bem na minha visão como uma mensagem final. Os meus amigos Joaquim, Caio, Camila estão de acordo para a gente ir para essa mensagem. Vamos lá? Tudo bem? Vamos lá. Bom, o nome do texto, o título desse pequeno texto, eu só vou ler 3 parágrafos dele, mas acho que é para a gente, para ficar aí numa energia, talvez uma vibração, para a gente vibrar um pouco mais. Luz de todo... Perdão, gente. Estão entrando no WhatsApp aqui. Luz de todo o universo, ajuda-nos a encontrar a via de claridade que nos levará ao santuário sagrado que se encontra em nossa intimidade. Conceda-nos a bênção da lucidez que nos livrará dos maiores abandonos, entre os quais o que já fizemos de nós mesmos. É isso. Eu acho que fica como uma fala, né? Para a gente ficar aí com esses 2 parágrafos para pensar um pouco e tentar trazer um pouco dessa energia para a nossa realidade. É isso, meus queridos. Muito bom. Todo mundo aqui. E vamos ver se funciona aqui a nossa parafernália toda para a gente passar esse vídeo. E ficaremos aqui até o final, mas se você preferir ver depois, eu vou também colocar o link aqui no chat. Deixa eu só colocar aqui. Só um minuto. The medics tried their best to save you, but to no avail. Your body was so utterly shattered, you were better off, trust me. And that's when you met me. What happened? Where am I? You died, I said, matter-of-factly. No point in mincing words. You died. There was a truck, and it was skidding. Yes. I died. Yes. But don't feel bad about it. Everyone dies. You looked around. There was nothingness. Just you and me. What is this place? Is this the afterlife? More or less. Are you
God? Yes, I'm God. My kids? My wife? What about them? Will they be all right? That's what I like to see, I said. You just died and your main concern is for your family. That's good stuff right there. You looked at me with fascination. To you, I didn't look like God. I just looked like some man or possibly a woman. Some vague authority figure, maybe. Don't worry, I said. They'll be fine. Your kids will remember you as perfect in every way. They didn't have time to grow contemptuous of you. Your wife will cry on the outside, but will be secretly relieved. To be fair, your marriage was falling apart. If it's any consolation, she'll feel very guilty for feeling relieved. Oh, so what happens now? Do I go to heaven or hell or something? Neither. You'll be reincarnated. Ah. So the Hindus were right. All religions are right in their own way. Walk with me. You followed along as we strode through the void. Where are we going? Nowhere in particular. It's just nice to walk while we talk. So, what's the point then? When I get reborn, I'll just be a blank slate, right? A baby. So, all my experiences and everything I did in this life won't matter. Not so. You have within you all the knowledge and experiences of all your past lives. You just don't remember them right now. I stopped walking and took you by the shoulders. Your soul is more magnificent, beautiful, and gigantic than you can possibly imagine. A human mind can only contain a tiny fraction of what you are. It's like sticking your finger in a glass of water to see if it's hot or cold. You put a tiny part of yourself into the vessel, and when you bring it back out, you've gained all the experiences it had. You've been in a human for the last 48 years, so you haven't stretched out yet and felt the rest of your immense consciousness. If we hung out here for long enough, you'd start remembering everything. But there's no point to doing that between each life. How many times have I been reincarnated then? Oh, lots. Lots and lots. And into lots of different lives. This time around, you'll be a Chinese peasant girl in 540 AD. Wait, what? You're sending me back in time? Well, I guess technically, time as you know it only exists in your universe. Things are different where I come from. Where you come from? Oh, sure. I come from somewhere else. And there are others like me. I know you'll want to know what it's like there, but honestly, you wouldn't understand. Oh, you said, a little let down. But wait, if I get reincarnated to other places in time, I could have interacted with myself at some point. Sure, happens all the time. And with both lives only aware of their own lifespan, you don't even know it's happening. So, what's the point of it all? I looked you in the eye. The meaning of life, the reason I made this whole universe, is for you to mature. You mean mankind? You want us to mature? No, just you. I made this whole universe for you. With each new life, you grow and mature and become a larger and greater intellect. Just me? What about everyone else? There is no one else. In this universe, there's just you and me. You stared blankly at me. But all the people on Earth, all you, different incarnations of you. Wait, I'm everyone. Now you're getting it. I'm every human being who ever lived. Or who will ever live. Yes. I'm Abraham Lincoln. And you're John Wilkes Booth too. I'm a Hitler, you said.
appalled? And you're the millions he killed. I'm Jesus. And you're everyone who followed him. You fell silent. Every time you victimized someone, you were victimizing yourself. Every act of kindness you've done to yourself. Every happy and sad moment ever experienced by any human was or will be experienced by you. You thought for a long time. Why? Why do all this? Because someday you will become like me. Because that's what you are. You're one of my kind. You're my child. Wow, you said incredulous. You mean I'm a god? No, not yet. You're a fetus. You're still growing. Once you've lived every human life throughout all time, you will have grown enough to be born. So the whole universe, it's just an egg, I answered. Now it's time for you to move on to your next life. And I sent you on your way. Olá a todos. Sim, vamos divulgar. Tá me ouvindo? Espera aí só um minutinho, Caio. Vamos divulgar. Perdão. Vamos Somos ainda alguns. Alguma pergunta derradeira, gente? Mais uma vez, obrigado pela companhia e pela amizade toda e energia boa. Mais uma vez, Caio, Camila. Obrigada. Aqui. Foi ótimo estar com Estou ouvindo vocês, mas tudo bem. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez. Não estou ouvindo vocês. Eu estou aqui. Eu estou te ouvindo. Pronto, agora foi. Também, pronto. Tudo bem. Gente, gratidão, obrigado mais uma vez, muito bom. Obrigada, tchau. Isso. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Fabiano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Excelente, meus amigos. Paulo? Pronto. Beleza. Tudo bem? Obrigado pela participação, viu? Excelente. Obrigado mesmo.
Uhum. Olha, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa.